uma das nossas conversas em direto aqui no Facebook da Event Point. Hoje, não parece, mas temos dois convidados, o Rui Palma, da Palma Yachts, e o João Paiva Mendes, da Boost. O João está com alguns problemas técnicos que estamos a procurar resolver e, portanto, vai se juntar a nós durante a conversa, espero eu. E o objetivo hoje é olhar para a área da animação turística e perceber o impacto que toda a situação que estamos a viver hoje com a pandemia, com a Covid-19, portanto, o impacto que esta situação está a ter nesse setor em concreto. E eu começaria por pedir ao Rui Palma, porque de facto, enfim, esta área ou este setor da animação turística é muito diverso. E, portanto, eu começava por lhe pedir que nos explicasse exatamente o que é que fazem na Palma Yachts, para depois podermos continuar, então, a conversar a partir daí. Rui, Muito bem, muito obrigado então, por ter aceitado o convite. obrigado eu pelo convite, Rui. Boa tarde a todos. O meu nome é Rui Palma, da Palma Yachts. A Palma Yachts é uma empresa de animação turística que está especializada em turismo náutico. Portanto, somos aquilo que normalmente é designado como um operador marítimo ou turístico. Temos, enfim, uma frota diversificada em que trabalhamos fundamentalmente com embarcações à vela, na região de Lisboa, Cascais e no Algarve também, enfim, durante mais a época alta. Enfim, o nosso core business acaba por ser, ou estar a abranger três áreas, ou três grandes áreas da marítima turística, que são a área dos eventos também, eventos corporativos, onde fazemos algumas ações de team building ou de incentivos. Temos também uma outra componente, que é a componente do charter, do vulgo charter, que é basicamente o aluguer das embarcações, normalmente em períodos superiores a um dia, com tripulação ou sem tripulação, tipicamente sem tripulação, e por períodos semanais. E depois desenvolvemos aquilo que são os passeios de mais curta duração, em Lisboa, em Cascais, passeios, enfim, regulares, uns privados, outros não, mas, enfim, fundamentalmente desenvolvemos a nossa atividade nestas três grandes áreas, focados muito na região de Lisboa e na região de Cascais. Muito bem. E como é que para vocês começou tudo? Ou seja, quando é que perceberam que este ia ser um problema sério nas vossas vidas? É isso. O problema para os operadores marítimo-turísticos começou no dia 14, salvo erro, 14 de março, quando a Autoridade Marítima Nacional emitiu, enfim, nas diversas capitanias do país, editais a fechar a atividade, ou toda a qualquer atividade recreativa e de lazer nas áreas de jurisdição dos diversos portos nacionais. Portanto, assim, o edital foi emitido num sábado e foi colocado em prática no domingo, com, aqui em Lisboa, por exemplo, embarcações da Polícia Marítima a não deixar ninguém sair das marinas para desenvolver a nossa atividade. Portanto, foi exatamente a 15 de março que fechou toda e qualquer atividade marítima ou turística. Enfim, como é que foi reorganizarem-se para lidar com esta situação? Era algo que alguma vez tivessem sequer imaginado que pudesse vir a acontecer? Não, de todo. E confesso que não há reorganização possível, ou seja, a atividade pura e simplesmente de um momento para o outro passa de qualquer coisa para zero. E foi uma queda abrupta de 100% da atividade. Portanto, toda a nossa atividade parou nesse mesmo dia, pelo que não há qualquer tipo de reorganização que possamos fazer. As manutenções das embarcações estavam praticamente feitas, estávamos a começar a arrancar com a época, portanto não havia de facto mais atividades que pudessem ser realizadas de forma a reestruturar ou reorganizar a empresa.
porque referiu aí um aspecto, ou seja, é vulgar nesta área da animação turística manter-se uma certa sazonalidade, portanto, Sim. o ano não é linear, enfim, desenrola-se por picos, por ciclos. Portanto, para vocês, para muitos de vocês, era de facto o arranque, o início do ano. E, portanto, isto significa que foram apanhados justamente no início daquilo que seria o vosso ano de trabalho, correto? Correto, sim. Regionalmente, há algumas diferenças. Por exemplo, o Algarve tem uma sazonalidade, como nós sabemos, um pouco maior do que a região de Lisboa, por questões óbvias de termos turistas em Lisboa durante praticamente todo o ano, mas de facto esta pandemia apareceu talvez na pior altura, porque foi exatamente quase no final da nossa época baixa, quando grande parte das empresas estava a preparar o arranque. Os primeiros 2 meses do ano foram 2 meses muito bons para o turismo. Aliás, saiu recentemente um estudo do Turismo em Portugal em que janeiro e fevereiro, salvo erro, houve à volta de 11% de crescimento nas dormidas em Portugal. Portanto, nós começámos um ano com um otimismo muito, muito grande relativamente àquilo que poderia vir a ser o ano de 2020. E se bem que, como eu disse, aqui na região de Lisboa, nós conseguimos manter alguma atividade mesmo na época baixa, obviamente que com níveis de redução muito, muito elevados. Há outras áreas, por exemplo, o Algarve, em que param pura e simplesmente, normalmente a partir de outubro a atividade está encerrada e voltam a abrir normalmente entre março e abril, com novas contratações, com novos barcos, com novos serviços, etc. E isso, naturalmente, que causa uma disrupção muito grande na atividade das empresas e vai causar uma perturbação imensa, exatamente pela incerteza da situação, não é? De não sabermos quando é que eventualmente a atividade poderá ser recomeçada. Como estávamos a falar há pouco, existem várias informações e vários estudos e várias tendências para aquilo que pode vir a ser a retoma da atividade, mas nenhuma delas aponta para uma retoma imediata. Portanto, há uns que são um pouco mais otimistas e dizem que talvez até ao final do ano poderá haver aqui alguma atividade. Há outros que já apontam para 2021, outros apontam já para 2022. Aliás, o estudo do turismo em Portugal já remete para 2022 algumas das atividades poderem ser relançadas apenas nessa altura. Portanto, são de facto momentos complicados para a nossa atividade. Certo. Sobretudo esse elemento de incerteza de quando é que tudo isto poderá terminar, não é? Portanto, isto significa também que, enfim, imaginando que temos aqui um período de baixa, um período de alta, depois outro período de baixa, enfim, estamos aqui a falar pelo menos de 3 períodos de baixa consecutivos em que de facto as empresas vão ter muito pouca receita, se nenhuma, não é? Correto, correto. Eh, e nós sentimos também, enfim, nos contactos que vamos fazendo, uma preocupação muito grande com as pessoas que trabalham nesta área, até porque sabemos que nem todas elas têm ligações formais a empresas, portanto, não fazem parte dos quadros de empresas, são freelancers, são Certo. trabalhadores que funcionam a recibos verdes. Eh, o Rui falava há pouco que por exemplo, no Algarve era a altura em que se estava a pensar em contratar equipas, em pôr os barcos na água, enfim. Como é que é esta situação? Como é que se pode lidar com a situação das pessoas que trabalham nesta área, neste setor da animação turística, num contexto particularmente difícil como este que estamos a viver? Enfim, vão ser tempos muito desafiantes para todos nós. E sem dúvida que é necessário, enfim, em primeiro lugar, eu acho que o turismo como nós o conhecemos, ou como nós o conhecíamos até ao início desta pandemia, acabou, não é? Ou pelo menos vai mudar de uma forma tão radical que vai ser completamente diferente daquilo que nós estávamos habituados. E a segurança
para os turistas que nos visitam, ou que visitam qualquer país e que desenvolvem qualquer tipo de atividade, vai estar no top of mind de toda a gente. Vão querer manter eventuais distanciamentos sociais, vão querer saber se a empresa com a qual estão a desenvolver as atividades tem procedimentos de segurança ou procedimentos de higienização certos ou adequados ao tipo de atividade, porque higienizar um hotel é necessariamente diferente de higienizar um carro, ou uma moto, ou um barco. Nós, por exemplo, fazemos parte da APCAT, o João, que vai entrar também, faz parte da direção, e temos estado junto dos nossos associados a tentar perceber o que é que se pode fazer na altura da retoma para os diferentes tipos de atividades. Isto porque vão ser necessários criar procedimentos, vai ser necessário eventualmente certificar alguns desses procedimentos de modo a que as empresas estejam habilitadas e certificadas para desenvolver a sua atividade e os clientes e as tripulações vão ter que ter eventualmente alguma formação nessa área que lhes permita também ter os procedimentos adequados. Mas sem dúvida que toda a atividade vai mudar. No nosso caso, nos barcos, por exemplo, nós vamos ter que criar procedimentos antes dos clientes chegarem, durante a estadia dos clientes e no final do passeio. Portanto, quando os clientes chegam ao barco, eles vão ter que ter um barco que está desinfetado e higienizado. As pessoas provavelmente vão ter que se higienizar ou pelo menos limpar mãos ou whatever à entrada das embarcações. Se forem à casa de banho, nós teremos que ter logo alguém que possa eventualmente ir atrás, limpar e desinfetar a casa de banho porque foi utilizada por uma pessoa, por um cliente, e depois no final do passeio teremos que ter outros procedimentos para voltar a desinfetar as embarcações. Tudo isso está em estudo neste momento. Nós estamos a avaliar também as recomendações quer da DGS, quer da Organização Mundial de Saúde, para tentar perceber quais os melhores procedimentos a adotar, que tipo de produtos é que se pode adotar ou não. Ouvimos mais uma vez N soluções, desde sprays, vaporizações, líquidos, enfim, uma série de outros líquidos ou produtos de desinfecção, mas não sabemos exatamente qual é aquele que será o mais apropriado para cada tipo de atividade. Enfim, como eu disse, limpar uma carrinha que faz passeios ou uma moto ou uma bicicleta é completamente diferente de limpar uma embarcação, por exemplo, não é? Muito bem. Bom, creio que já Já temos temos o João. o João Paiva Mendes. Estava aqui complicado. Boa tarde. Sim. João, tem uma coisa à frente da câmara? Que tem uma... Ok. É só porque eu estava a pensar se estava a funcionar a câmara normal. Ok, boa tarde a todos. Ok, muito boa tarde. Bem-vindo à conversa, João. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. E eu, enfim, para vos colocar agora um bocadinho aqui no mesmo plano, pedia ao João que nos explicasse um pouco qual é o tipo de atividade que desenvolvem, porque a animação turística é um setor muito diverso. Portanto, na Boost, enfim, que tipo de atividades é que desenvolvem, para que tipo de públicos? Ok, a Boost é uma empresa com 12 anos, que vai fazer agora 13, em que começámos com uns carrinhos amarelos que chamam Go-Cars, que provavelmente as pessoas que vivem em Lisboa e no Porto já viram. Depois começámos a evoluir e o claim que usámos no nosso crescimento era mobilidade associada à tecnologia. Portanto, o que nós fazíamos é desenvolvermos a nossa própria tecnologia, começámos a desenvolver roadbooks interativos, adaptá-los e depois conjugávamos com meios de transporte. Temos várias marcas de animação turística em Portugal, trabalhamos com bicicletas, segways, scooters, trotinetes, tuk-tuks, temos a Live by Beetle, que são carroças descapotáveis, e depois, enquanto empresa, operamos no setor da IT, em que temos a nossa própria equipa que desenvolve a tecnologia para a animação turística, e temos uma marca de catering que se chama Food Story. Ok, muito bem. E eu já tinha perguntado isso ao Rui Palma, como é que se aperceberam que estavam perante uma situação
como aquela que estamos a viver hoje, em que altura é que perceberam de facto a gravidade de tudo isto que está a acontecer? Nós fazemos sempre anualmente um kick-off em que juntamos toda a gente, passamos um bocadinho a mensagem, fazemos um review daquilo que foi o ano. E o lema deste ano era adaptação, ou seja, nós já tínhamos alguma percepção que, havendo descontrole na China, mesmo o impacto de alguns eventos que começaram a não acontecer na Europa em janeiro, começou-nos a alertar para o facto de haver alguma coisa que pudesse correr menos bem. E então falámos muito de adaptação, de termos a capacidade de cada um de nós poder fazer multifunções para nos conseguir adaptar, e aquilo estava muito relacionado à competitividade do mercado e propriamente a fatores externos que nós não conseguíamos controlar. E portanto, depois à medida que começou a precipitar, foi óbvio que vinha aí uma tempestade 100%. E também já tínhamos enfim, abordado essa questão de muitas empresas de animação turística têm picos ao longo do ano, portanto não têm um ano linear. Estavam também vocês no arranque da época alta, digamos assim, com um pico baixo? Eu, eu acho que não há situações ideais quando uma catástrofe destas acontece, não é? Porque é o nosso setor, mas isto é uma catástrofe mundial. Para o nosso setor específico, é a pior altura do ano. Toda a gente faz um 2018, toda a gente projeta um 2019, toda a gente projeta um 2020, e no nosso setor, as pessoas, as empresas, ou a maioria delas, começa a conseguir operar em positivo a partir de abril. E nesse sentido, toda a gente faz investimentos, programa as suas projeções de vendas, adapta a estrutura, contrata pessoas, e depois está à espera que arranque. O que aconteceu este ano foi que não arrancou, portanto é completamente devastador para o setor, na medida em que admite que uma enorme parte do setor esteja completamente descapitalizado. Dois, a única altura em que se poderiam capitalizar não vai acontecer. E, portanto, na realidade são 2 invernos seguidos, com a expectativa de haver um verão depois, que ninguém sabe se existe. Ou seja, a ver se eu entendi bem, João, a esperança é que no final do ano já possa haver alguma atividade, algum. Ou seja, eu sinceramente, as nossas projeções são vendas praticamente zero até o final do ano. Portanto, aqui é um bocadinho damage control. E se me perguntar qual é a minha opinião sobre quando é que iremos voltar a trabalhar dentro de alguma normalidade, eu diria daqui a um ano, não antes. Porque há um fator medo, condiciona. 2, há um fator económico, não é? Porque admito que não estamos sequer a ver ainda a dimensão do impacto económico e social que vai ter. Já as coisas estão paradas, mas todos, ou uma parte, ainda tinha almofadas com a expectativa de calma, porque ainda ninguém percebeu a dimensão do problema. Mas à medida que a situação económica se for piorar, eu sinceramente tenho sérias preocupações do ponto de vista social, porque acho que vai ser grave. Sim, nós íamos justamente desenvolver um pouco mais essa questão, esse aspecto, na perspectiva de quem trabalha nesta área, de quem trabalha, quem colabora com empresas como as vossas, e que de facto parece ter muito poucas defesas no meio desta tempestade. Como é que olham para as pessoas que trabalham na área da animação turística? Que realidade é essa para quem está de fora e não conhecerá eventualmente tão bem esta realidade? Eh, Podemos começar pelo João e depois passar ao Rui, se não se importa. Ok. Eu acho que a primeira prioridade é tentar salvaguardar postos de trabalho dentro do que seja possível, porque na minha opinião, passámos de algo muito rápido para lados opostos. Ou seja, hoje em dia, encontrar
pessoas boas a trabalhar era extremamente complicado, ou seja, ou era muito difícil a contratação, porque o mercado estava altamente dinâmico e era complicado ter talento. Neste momento não é a questão do talento ter desaparecido, porque obviamente não desapareceu, é um bocadinho de se calhar não há espaço para todo o talento que o mercado tem. Portanto, do nosso lado, em termos estratégicos, nós empregamos 90 pessoas em Portugal. E o que fizemos foi colocar em layoff para, na realidade, ganhar visibilidade sobre a dimensão do problema. E neste momento aquilo que estamos a fazer é olhar para aquilo que são os nossos ativos, um bocadinho aquela expressão de o que é olhar para o nosso balanço, tentarmos adaptar o mais rapidamente possível ao que podem vir a ser novas realidades, que acho que depois devemos de falar se calhar mais à frente. E na realidade tudo o que se possa assumir é futurologia. Portanto, a expressão que usei cá em casa, se quiser, foi brace for impact. Portanto, basicamente é pôr os cintos de segurança, tentar meter o barco mais rapidamente a bom porto. Isto se calhar é uma expressão mais para o Rui do que para mim. E basicamente agora viver o dia a dia, ver que oportunidades é que há, para onde é que o mercado. Bom, Perdemos o João outra vez? Bom, mas também era a vez do Rui. Era a altura. Eu, por exemplo, não sei exatamente quantas pessoas é que empregariam nesta altura da vossa operação e como é que geriram essas situações, não é? Gostava que também partilhasse connosco Sim, do lado da Palma Yachts acaba por ser algo muito semelhante. A nossa perspectiva foi de facto de manter os postos de trabalho e garantir que de facto as pessoas que estão connosco durante o ano, ou grande parte do ano, vão continuar connosco e vamos tentar fazer isso até ao limite das nossas forças, por assim dizer. Nós temos uma estrutura um pouco mais reduzida, porque enfim, como os equipamentos acabam por ser em número mais pequeno, acabamos de facto ter uma estrutura menor do que a estrutura do João. Portanto, acabamos por ter uma capacidade um bocadinho mais, enfim, equilibrada face àquilo que poderá vir a ser um futuro que nós não sabemos exatamente nem quando nem como. Eu acho que há estas duas grandes variáveis, de facto, o quando e o como é que vai ser feita a retoma. Porque eu imagino que, a partir do momento em que sejam levantados os estados de emergência e a partir do momento em que as atividades possam ser retomadas, acredito que a forma como nós desenvolvíamos o negócio e as nossas atividades vão ter necessariamente de mudar. Basta haver a necessidade de impor algum distanciamento social ou que as próprias pessoas se tenham que distribuir pelos espaços de uma forma diferente, isso vai obrigar a que hajam algumas possíveis limitações que nós ainda não sabemos exatamente quais vão ser. Mais uma vez estamos também a tentar trabalhar nesse cenário para, enfim, conjuntamente com quem de direito e com as autoridades, tentarmos de alguma forma impor alguns limites que sejam considerados razoáveis para que as atividades continuem a ser sustentáveis, que é essa uma das nossas grandes preocupações nesta fase. E são essas grandes duas variáveis que nos vão de facto condicionar a entrada das nossas atividades, que é saber quando é que podemos começar a trabalhar e em que moldes é que vamos conseguir começar a trabalhar. Certo. Rui, queria também perceber como é que olham para as medidas que até agora foram tomadas pelo Governo de apoio não necessariamente ao setor, mas sim. também ao setor, não é? Como é que olham para essas medidas? Que avaliação é que fazem? Bem, eu acho que os dados do turismo são subejamente conhecidos. Eu gostaria de reforçar alguns deles, porque eu acho que são importantes para nós percebermos a dimensão ou a importância do setor que estamos aqui a falar e no qual as empresas de animação turística se enquadram. Saiu recentemente uns vários estudos, quer do Turismo Portugal, houve outros estudos que foram publicados muito recentemente também pelo WTTC, o World Travel and Tourism Council, em que refere que Portugal tem
o setor do turismo em Portugal representa cerca de 16% do PIB nacional. Portanto, nós estamos a falar de um setor que emprega à volta de 900 mil pessoas, grosso modo, nos diversos setores ou nas diversas nacional, representa à volta de 23% das exportações globais do país, e tem 65 mil empresas, algo como isso, a dinamizar toda esta área. Portanto, o setor do turismo é um setor não negligenciável de todo, e os nossos governantes têm que perceber a importância deste setor na economia nacional. Só para ter uma noção, o estudo que o turismo lançou, se estivermos a falar de uma redução à volta de 25% do turismo, portanto em número de visitantes ou em número de dormidas, que normalmente é o indicador mais conhecido, isto representa à volta de 3% de quebra no PIB nacional. Nós estamos a falar de volumes que são relevantes, que são significativos. As medidas que o Governo aponta para, enfim, resolver parte, ou para ajudar as empresas durante esta pandemia, são manifestamente insuficientes, não tenhamos qualquer dúvida. O turismo foi o primeiro setor a parar, há de ser dos últimos a relançar a atividade, não tenhamos qualquer dúvida. E fazer layoffs por 3 meses, algumas moratórias que eventualmente ajudam naturalmente a empurrar um pouco para a frente, mas se nós virmos, e aquilo que o João há pouco falou, de termos 3 invernos, os 6 meses de moratórias ou os 3 meses dos layoffs vão cair em alturas do ano onde continua a não haver rendimento. Continua as empresas a faturar zero, ou muito perto de zero. Portanto, aquilo que era algo que não era possível fazer agora, daqui a 6 meses, vai estar pior ainda, não é? Porque algum do fundo de maneio que existia das empresas que estavam a sair do inverno e a começar a investir, ou que já tinham investido, como foi o nosso caso, com compra de barcos novos, e que estavam neste momento a tentar relançar com a expectativa da época alta, todo esse fundo de maneio provavelmente foi dilapidado durante os próximos 3 meses, ou vai ser dilapidado durante os próximos 3 meses. Portanto, empurrar moratórias ou empurrar com layoffs parciais não vai resolver o problema. Na minha ou na nossa opinião, enfim, tem que haver outras soluções que injetem dinheiro nas empresas e que permitam que esta travessia do deserto seja feita pelo menos com um cantilzinho de água na mão. Uhum. Já lá vamos ao que é que pode ser feito ainda, mas João, uma avaliação daquilo que até agora foi possível obter, digamos assim, do lado do governo em termos de apoio às empresas deste setor. Eu tenho alguns mixed feelings, não é? Porque na realidade as medidas são meramente sedativos. Usando mais uma vez uma analogia, a realidade é como se nós tivéssemos tido um acidente gravíssimo, estamos completamente esfarrapados e deram-nos morfina. Pronto, e a realidade é nós conseguimos eventualmente estar a sobreviver, mas não vai tratar absolutamente nada. Eu acho que o próprio governo é apanhado desprevenido naquilo que é uma adaptação das medidas. Portanto, é um trabalho que tem que ser feito diariamente, neste caso via APCAT, de tentarmos passar os problemas todos que temos no setor, porque a realidade é, se pensarmos que o nosso Primeiro-Ministro, a primeira intervenção é dizer que tinha uma linha de crédito de 100 milhões disponível, depois 48 horas depois diz que são 200, e depois uma semana depois diz que são 7 Bs, e afinal não chega, é porque eles próprios não têm a mínima dimensão do problema, porque ninguém teve, nós nunca vivemos. Agora há coisas, na minha opinião, absolutamente escandalosas, que é a questão do layoff dos sócios gerentes. No Sim. nosso setor eu não, se calhar atrevo-me a dizer que é quase vergonhoso, porque a grande maioria das empresas de animação turística são micro, é o fundador, o criativo, que desenvolve, eventualmente com algum sucesso, consegue ter postos de trabalho e assumindo que faz descontos para a segurança social como outra pessoa qualquer,
acaba por ser penalizado duplamente. Mas isso, se calhar, vai-nos levar a uma questão política que não acho que seja o objetivo das conversas de hoje. Mas que é importante, não é? Claro, mas a questão aqui é, eu acho que, por exemplo, em termos de apoios financeiros, ainda ninguém percebeu se são suficientes ou não. Ou seja, nós estamos a admitir que as empresas estão a contrair dívida porque nós estamos a admitir que há um horizonte muito superior a um ano. E o resultado vai ser simples, que é, nós sabemos que eventualmente vamos ter um problema daqui a um ano, quando houver o pagamento do serviço de dívida, mas também estamos a admitir que só vai acontecer daqui a um ano, porque eu estou convencido é que, à medida que há mais visibilidade, vai havendo adoção de medidas para o setor gradualmente. Portanto, eu considero, neste momento, a minha opinião isto é o que existe atualmente. Vamos ver, mas o nosso setor não vai, seguramente, a não ser que haja algum milagre, recuperar, e, portanto, eu estou convencido que a figura de layoff vai ter que ser adiada, as moratórias de pagamentos vão ter que ser adiados, e depois há outra emergência, que acho que nem é tanto pelos números absolutos, tem muito a ver com a postura da banca e a forma como a banca está a lidar, porque admito que eles próprios também não estivessem preparados, mas está a ser extremamente lento a forma como o dinheiro está a chegar à economia, e um bocadinho como o Rui disse, o nosso horizonte também se calhar é 3, 4 meses. Não acho que sequer qualquer outra empresa em Portugal esteja, sem serem as grandes, mas no nosso setor, esteja mais ou menos preparada para isso, e tem que haver algum sentimento de urgência de despachar, porque provavelmente no final de abril vão morrer mais não sei quantas, e no final de maio seguramente, e continua a ser a catadupla, o que é uma distribuição de valor gigante da oferta do país, e como vantagem competitiva do destino. E procurando então ir um bocadinho mais longe e pensando que de facto isto é um processo e que estamos ainda no meio, digamos assim, que outras medidas é que poderiam ser adotadas e que podiam de facto, já não digo dar o cantil de água, mas pelo menos fornecer aqui alguma energia para esta travessia do deserto? João? Sou eu? Ok. Sim. Eu acho que eu acho que não pode haver medidas de fundo sem se perceber a dimensão do problema, porque senão corre-se o risco de se estar a simplesmente adotar medidas que não têm viabilidade. O que eu acho é que vai ter que haver um reforço gigante da promoção interna para salvar o destino, ou seja, se calhar, não sei, não quero adiantar porcentagens, mas uma grande parte do tecido empresarial de empresas de animação turística em Portugal vive de mercado estrangeiro. Algumas vivem de mercado local, mas há uma porcentagem muito grande, e essas vão ter que se adaptar rapidamente àquilo que é o mercado nacional. Mas tem que haver algum tipo de estímulo para a promoção de atividades e de turismo cá. Mais uma vez, a dimensão social desta pandemia, eu pressuponho que os apoios serão sempre na ótica de manutenção de postos de trabalho e de reforço da competitividade das empresas através de promoção digital, promoção internacional, para quando o mercado abrir, nós podemos mais rapidamente fazer uma curva em V do que propriamente uma curva, que agora está, não sei, muito comum falar em curvas, não é? Mas basicamente a ideia era tentar acelerar o crescimento para que nós não corramos o risco de perder o hype que tínhamos até isto acontecer. Sem dúvida, eu acho que a promoção vai ser fundamental. Do meu ponto de vista, há outros fatores que vão influenciar muito aquilo que vai ser a retoma da atividade. Não só a parte da promoção, enfim, que eu acho que é fundamental. Falávamos há pouco do mercado nacional. Esse estudo do WTTC refere que, face a 2019, ou com base nos números de 2019, apenas 30% do revenue global do turismo vem do mercado interno. O que quer dizer que, enfim, olhando de uma forma muito crua, esses 30% são de facto curtos. E depois há ainda uma segmentação diferente a fazer no mercado interno, que tem a ver com a capacidade do mercado interno de comprar
determinado tipo de experiências ou determinado tipo de atividades. Uma coisa é, enfim, marcar uma semana de férias num hotel do Algarve, outra coisa se calhar é alugar um veleiro, ou alugar um carro, ou alugar um equipamento sei lá, uma Segway, por exemplo, ou algo do género. Portanto, são dimensões diferentes, são valores diferentes que permitem que, de facto, consiga haver alguma adaptação ao mercado interno. É um facto, mas, por exemplo, no nosso caso, o mercado interno representa muito menos do que 30% na nossa atividade. Portanto, são valores que per si acabam por ser relativamente curtos. Outro fator que eu acho que vai ser fundamental na retoma tem a ver um pouco com a forma como Portugal está a ser visto lá fora na gestão da crise. Nós estamos, neste momento, a ser bem vistos como um país que lidou bem com a situação, que conseguiu conter de alguma forma a disseminação da pandemia, e isso vai ter que se traduzir em algo de valor acrescentado para as nossas atividades. Mais uma vez, enquanto há bocado, como falámos, estamos a tentar criar um manual de procedimentos nessa linha da segurança, criar nem que seja um selo, quer seja a APCAT, quer seja Turismo Portugal, enfim, algo que garanta que as empresas do setor seguem um conjunto de procedimentos que garantam alguma segurança às pessoas que nos visitem. E isso tem que ser também promovido lá fora. Do ponto de vista económico ou financeiro, o que nós estamos a fazer, e que eu acho que deve ser feito, é tentarmos reduzir ao máximo todos os custos fixos, naturalmente. Portanto, as moratórias, nesses casos, ajudam muita coisa, o layoff ajuda na manutenção dos postos de trabalho. Enfim, hoje houve uma notícia que o Ministro da Economia já considera, eventualmente, alargar as medidas de layoff, porque considera que, especificamente no setor do turismo, os 3 meses poderão vir a não ser suficientes para garantir a retoma da atividade. Mas todas estas questões têm que estar muito intrincadas, ou seja, as empresas têm que conseguir subsistir e sobreviver a esta crise, a promoção tem que começar ainda antes para conseguirmos trazer os clientes que existam e que estejam aptos a viajar, e depois temos que ter as condições para os receber da melhor maneira possível. Uma questão também que tinha aqui para vos colocar tem que ver com, digamos que, o nível de preços. Ou seja, estamos a falar num conjunto de medidas que provavelmente vão ter que ser adotados. Isto vai refletir-se, vai ter implicação no preço que vão ter que praticar naquilo que são os vossos serviços? Como é que olham para essa questão? Do meu ponto de vista, eu acho que, enfim, mais uma vez, a animação turística é muito diversa e há de haver, com certeza, opiniões diferentes. A questão do preço vai ser, do meu ponto de vista, fundamental, e vai haver uma tendência natural para baixar preço, porque estamos numa situação de crise, queremos receber clientes, queremos atrair clientes, e vai haver essa tendência, ou pelo menos essa tentação de várias empresas de baixar valor ou de baixar preço. Do nosso ponto de vista, parece-me errado. Nós temos um produto, temos um valor intrínseco associado a cada uma dessas atividades, e o nosso custo global vai aumentar, porque os nossos mecanismos e procedimentos de segurança vão ter que ser diferentes, mecanismos e procedimentos de higienização vão ter que ser diferentes, tudo isso vai ter que mudar, e isso vai, no bottom line, vai incrementar custo. Eu acho que devemos, de alguma forma, ceder a essa tentação, ou enfim, não ceder à tentação de baixar preço, porque isso vai destruir o valor que nós levamos este tempo todo a criar. João, a sua opinião? É exatamente isso. Concordo. Vai haver uma tendência por uma questão de normal, de ajuste de mercado, falta de procura de baixar preços, mas eu concordo integralmente. Aliás, foi das primeiras coisas que nós tivemos que lidar, porque continuamos a receber pedidos para 2021, e a pergunta era qual era a reação, e a reação neste momento é que nós não podemos deixar que perder valor naquilo que é a nossa oferta atual. E se houver uma distribuição de preço agressiva, nós provavelmente, quando nos conseguimos adaptar,
vamos perder qualidade. Aliás, está-se a atingir, está só a haver fenómenos um bocadinho contraditórios neste momento, mas que vão provavelmente refletir aquilo que é o nosso setor, que é as companhias aéreas estão a cobrar valores exorbitantes para, por exemplo, viagens em setembro, que têm menos oferta e estão a assumir que vão ter provavelmente um terço ou metade da capacidade do avião disponível. E ainda há outro tipo de análises que falam sobre a possibilidade das low cost, como nós as conhecemos, desaparecerem, porque são negócios de volume que estão expostos a ativos de um valor absolutamente gigante, e que não é o facto de reduzirem 2 pessoas a trabalhar num voo que os vai fazer operacionalmente rentáveis. Portanto, aquelas viagens de 25, 30 euros, 40, 50 que contribuíam para o nosso mercado, seja de individuais, seja corporate, provavelmente podem vir a ser seriamente afetadas. Acredito que o mercado corporate continua a reagir, podem testar aviões, podem ter formas diferentes de o controlar, mas o volume de turismo, a não ser que haja uma adaptação rápida ou que nós consigamos encontrar uma cura, existem alguns setores que vão ter sérias dificuldades em operar, que estão altamente expostos a volume e por consequência, vai ter consequências no setor. E, enfim, procurando olhar aqui para esse horizonte de retoma, que papel é que uma entidade como o Turismo Portugal, por exemplo, pode desempenhar neste processo? De que forma é que é possível ajudar a preparar o terreno para que depois as empresas possam recuperar mais rapidamente, que era um pouco aquela mensagem que o João deixava há pouco, não é? Rui, quer começar? Eu penso que o Turismo Portugal terá um papel fundamental nesta retoma. O Turismo Portugal tem que continuar a desenvolver as suas atividades de promoção, agora se calhar um bocadinho mais ajustadas à realidade atual, e vão ter que provavelmente adaptá-las nesse sentido. Garantir que Portugal é de facto um país seguro, não só na área da promoção, mas na questão da certificação que eu falei há pouco. O Turismo Portugal, em conjunto com as diversas entidades do setor, com as associações, enfim, com a APCAT, que é aquela que nós trabalhamos, mas com outras, terá eventualmente que ajudar a obter procedimentos que sejam adequados e, de alguma forma, certificados também, quer pela DGS ou pela Organização Mundial de Saúde, de modo a que consigamos criar uma maior credibilidade do serviço e das experiências em Portugal, para que um cliente que nos visite sinta um pouco mais de confiança em realizar esse tipo de atividades. E isso vai ser fundamental. O Turismo Portugal, para além disso, tem depois uma outra área de intervenção e que tem a ver com muito do apoio financeiro às empresas, através de programas, sejam eles de promoção, divulgação, de investimento, o que quer que seja, e esses programas vão ter que continuar a existir para que as empresas consigam, de alguma forma, dar a volta. Enfim, costuma-se dizer que em alturas de crise acabam por ser algumas alturas em que acaba por ser às vezes inteligente fazer algum tipo de investimento e algum tipo de reajuste. E eu acho que o povo português vai acabar, de alguma forma, por dar a volta. Eu não tenho dúvidas nisso. Mas vamos precisar da ajuda de todos os intervenientes para que isso seja uma realidade. E enfim, como já falámos várias vezes, não sabemos neste momento quanto tempo vai demorar e como vai ser o relançamento da atividade. João? Completamente. Acho que se nós já tínhamos uma imagem de segurança, vamos ter que tentar capitalizar ao máximo. E eu sinceramente acho que uma das nossas grandes saídas pode ser a criatividade com que nós conseguimos adaptar o setor e a mensagem de segurança que conseguimos passar. Ou seja, se nós já temos uma imagem de segurança, então cabe-nos a nós, enquanto empresários, conseguir defendê-la internacionalmente, usando criatividade e, obviamente, também padrões de segurança que permitam que uma estratégia integrada de promoção possa dizer, olha, venham, porque seja desde fazer coastwing, seja de ir para um iate, seja de fazer qualquer uma das nossas atividades, eles desenvolveram estratégias que permitem andar completamente em segurança e, portanto, é quase uma safety net. Portanto, o efeito até pode vir eventualmente a ser positivo a médio prazo,
mais uma vez, ninguém sabe se há uma segunda vaga, ninguém sabe se há uma terceira vaga, ou seja, ninguém sabe quando é que efetivamente nós vamos poder voltar a trabalhar. Portanto, enquanto Turismo Portugal, eu diria que era formação, ter um bocado as armas preparadas para, assim que houver algum tipo de sinal, arrancar numa promoção, e enquanto nós estamos todos parados, tentar em conjunto com todas as associações do setor definir criativamente a melhor forma de cada operador em cada vertical, em cada oferta existente em Portugal, poder, dentro do que é possível, voltar à normalidade e oferecer aquilo que já oferecia para o maior número de pessoas possível. Certo. O João, quando começamos esta conversa com ele, falava de uma componente ligada à inovação dentro da empresa. Minha pergunta é: há espaço, ou até que ponto é que há espaço para inovar naquilo que são os vossos produtos? Há folga para isso? Tem que haver, ou seja, tem que haver, nem que seja por uma simples razão. Nós temos pessoas e, portanto, basicamente, às vezes eu tenho perdido algum tempo a tentar encontrar fórmulas mágicas, mas elas não existem, não é? Portanto, demoram algum tempo. Mas a realidade é, eu olho quase internamente para a Boost no sentido de nós temos uma capacidade de deploy e temos as pessoas. E, portanto, na realidade, nós temos que olhar não só para os nossos ativos físicos, mas para o facto de termos pessoas que nos podem ajudar a avançar mais rapidamente do que, se calhar, a maioria das estruturas de animação turística em Portugal, qualquer outro tipo de negócio. E, portanto, eu quando digo inovação, é claro que há duas formas de olhar. Um é distribuir valor durante um ano e dizer, olha, pronto, estamos todos quietos, eventualmente há despedimentos coletivos, ou entramos em layoff, após layoff, que basicamente leva a uma distribuição de valor da equipa muito pior do que a distribuição de valor monetário. Ou então olhamos e dizemos, ok, estas são as nossas possibilidades, vamos tentar montar aqui 10, 15 ideias e perceber, distribuí-las constantemente e perceber quais é que têm visibilidade. Mais uma vez, eu não sou, ou não defendo a fuga para a frente. Ou seja, eu vejo muita gente reagir e não agir, que é normal, não é? Ou seja, nós estamos num estado de emergência, bora fazer qualquer coisa, vamos já criar um programinho online, vamos fazer conferências, vamos fazer eventos, vamos fazer isto e aquilo. Pelo menos falando da nossa parte, nós estamos a tentar fazer um exercício mais... tentar, não quer dizer que seja melhor, mas é tentar fazer um exercício, eu digo, ok, há aqui uma janela, nós temos que nos focar no mercado português, vamos olhar mais uma vez para os nossos ativos, vamos perceber o que é que nós temos e vamos ver de que forma é que os conseguimos adaptar a uma realidade. E adaptar não é colocar acrílicos à volta dos condutores ou reduzir a capacidade de deslocares a uma pessoa com um desinfetante. É basicamente perceber que tipo de mercados é que podemos atacar, de que forma é que lhes podemos dar algum tipo de twist, ou fazer um pivô, e eventualmente o que vamos fazer é testar o que se chama MVPs, 2 ou 3, e perceber se há algum tipo de reação para depois termos a capacidade de acelerar para esse mercado. Rui, no vosso Sim, caso. nós é um pouco isso, embora trabalhamos mais monoproduto, não é? Portanto, é barco, acaba por ter uma flexibilidade um bocadinho diferente, mas mesmo assim eu creio que as empresas têm que se reinventar um pouco e têm que se adaptar a esta nova realidade. E a realidade vai ser grupos turistas mais pequenos, grupos mais restritos e privados, famílias, pequenos grupos de amigos, e já não vai provavelmente, pelo menos nesta fase inicial de arranque, não vão existir grandes grupos, grandes ajuntamentos ou grandes festas, quer em barcos, quer em outras estruturas. E isso vai obrigar a uma reformulação dos nossos produtos, porque os nossos produtos, grande parte deles estão feitos para ou a venda de bilhete, ou o passeio
negócio mais pequeno, onde os clientes se juntam mesmo sem se conhecer, e todo esse produto vai ter que sofrer alguma adaptação, porque, enfim, eu penso como se fosse eu a ir fazer um passeio de barco a algures. Quer dizer, eu se calhar não gostaria de ter alguém que eu não conheço de lado nenhum encostado a mim a 10 centímetros ou menos no mesmo barco, não é? Respirar o mesmo ar, embora estejamos ao ar livre. Portanto, os produtos vão ter que ser adaptados, vão ter que ser diferentes, vão ter que ser coisas mais privadas, mais exclusivas, e isso vai trazer outros desafios, porque quando temos venda de bilhetes e temos um custo distribuído por 10 ou 12 pessoas, se eu tiver só 4 a bordo, são essas 4 que vão ter que pagar o mesmo custo. Portanto, o custo está lá, o custo é o mesmo, o número de pessoas que vai a bordo é que necessariamente será diferente. Mas tem muito a ver com isso, tem a ver com a adaptação do produto, o tentar perceber qual o target para esta fase, porque eu acredito que isto mais à frente poderá vir a mudar novamente, mas nesta primeira fase vai ter que haver esse ajuste, garantidamente. Uhum. Há aqui várias pessoas que nos estão a acompanhar que, enfim, fazem este foco na questão do mercado interno, não é? E a pergunta sobre se, de facto, o mercado interno será suficiente para uma primeira fase. E, inclusivamente, o João Pedica refere, lembra que uma parte significativa deste mercado interno é constituído por séniores, que logo à partida são um grupo de risco acrescido. E o Rui Palma há pouco já falava em percentagens, creio que andaria à volta dos 30%, não é, de receitas. Globalmente, sim. Da parte do mercado interno. Portanto, isto provavelmente está aqui um bocadinho já respondido, mas gostava de ter a vossa opinião sobre se de facto é possível concentrar esforços numa primeira instância no mercado interno, porque aparentemente é mesmo com esse que vamos ter que começar por trabalhar, não é? Eu penso que não há alternativa. Neste momento é o mercado que temos à mão, portanto é o mercado que nós temos que de alguma forma utilizar e ajustar. O mercado português, como todos nós sabemos, é um mercado, enfim, com alguma limitação de poder de compra e que, enfim, não vai ter necessariamente capacidade para adquirir muitos dos produtos das empresas de animação turística. Como eu referi há pouco, marcar uma semana de hotel no Algarve ou no Alentejo ou no Porto, provavelmente sim, e eu acho que o turismo vai ser feito cá dentro este ano, e a maior parte das pessoas provavelmente teriam férias marcadas para o exterior, não o vão fazer e vão com certeza provavelmente marcar hotéis ou apartamento, o que quer que seja cá dentro, mas depois tudo o que gravita à volta dessa semana de férias provavelmente vai ter uma capacidade muito mais limitada, tendo em conta tudo aquilo que estamos a sofrer neste momento. Não é? Uhum. João? Sim, eu acho que lá está. Eu conheço vários projetos de animação turística que já trabalhavam com o mercado português e eu admito que esses terão mais facilidade. Eu, sendo mais cáustico, admito que as estruturas como elas estão nem sequer permite uma abordagem ao mercado português, porque na realidade, fazendo um paralelismo, por exemplo, com o Rui, quer dizer, se o barco leva um terço da capacidade que tinha instalada, se o mercado está disposto a pagar menos do que pagavam em condições normais, há adaptações quase ingratas. E, portanto, eu acho que o mercado português pode tentar aliviar alguma pressão, mas não acredito que seja suficiente para sequer manter um setor. Tenho seriamente sérias dúvidas. Até por uma simples razão, que é importante, porque nós estamos, quando abordamos o mercado português, estamos a assumir que não vai haver consequências sociais desta pandemia e que não há uma diminuição do poder de compra da média das famílias portuguesas. E isso é mentira. Ou seja, nós antes de entrar a pandemia já tínhamos o dobro do endividamento que tínhamos em 2008 em Portugal, das famílias. E portanto, admitindo que vai haver, que há uma distribuição de valor, não é? E que infelizmente tem um enorme impacto social e económico,
o rendimento disponível para fazer atividades fora do âmbito que é natural também vai ser impactado. Portanto, não querendo ser demasiado pessimista, turismo, ou seja, se falassem dos Estados Unidos, eu admitia que sim, que há uma recuperação. Turismo cá, acho que para algumas empresas pode de facto fazer sentido, acredito que para a maioria é complicado, porque além da dimensão do mercado ser menor, ainda vão haver restrições a podermos colaborar que depois vão limitar mais. E daí eu dizer que eventualmente a melhor coisa a fazer é repensar se de facto aqueles ativos, quer dizer, os barcos, as canoas, o que quer que seja, se podem ou não ser utilizados de outra forma, se podem ser vendidos a empresas diretamente, se podem ter algum tipo de twist no modelo de negócio que permita que o mercado português não seja um mercado turístico português, seja a dimensão do mercado português é vivo. E isso pode eventualmente abrir o leque de possibilidades. O Rui Carreira refere que o Turismo Portugal faz vídeos espetaculares e pergunta se chega para ajudar o setor. Sou Rui. eu? Rui. Rui, enfim, o Turismo Portugal eu acho que faz um pouco mais do que vídeos espetaculares, mas os vídeos espetaculares ajudam muito porque de facto o olho come bem, não é? Come a imagem e isso acaba por ser fundamental para que as pessoas consigam perceber aquilo que de facto pode ser feito em Portugal. Não chegam os vídeos espetaculares naturalmente, mas há outro trabalho de fundo que o Turismo Portugal está a fazer, nomeadamente nos países onde tem os seus representantes, e isso acaba por depois ser fundamental para passar a mensagem daquilo que é possível fazer em Portugal, de que Portugal continua a ser um país seguro. Eu penso que estamos em número 3, salvo erro, dos países mais seguros do mundo atualmente, portanto, ou da Europa, aliás. Eu penso que temos condições suficientes para conseguir ter um relançamento da atividade de uma forma um bocadinho mais sustentada do que outras regiões. Eu imagino, por exemplo, Espanha e Itália vão ter uma maior dificuldade em recuperar toda essa atividade. Portanto, agora temos que capitalizar isso e o Turismo Portugal é um dos elementos-chave na promoção e na captação de novos mercados. Ivan? Eu concordo com o Rui. Eu acho que o trabalho do Turismo de Portugal, se antes era um bocadinho Visit Portugal, neste momento é Visit Portugal, mas não só pela sua beleza natural, mas pelo sentimento de segurança, criatividade e disciplina que nós tivemos, felizmente, que nos permitiu reforçar como uma safe zone. Eu admito que assim que for possível viajar, nós vamos ter muito turismo que vai estar a olhar para Portugal e vai dizer bolas, deixa-me ir ao menos para ali, porque sei que eles portam-se bem, não houve grande stress, temos vídeos promocionais, se quiserem usar, do Turismo de Portugal, em que mostra que para andar de barco estou completamente descansado, para andar em qualquer uma das nossas atividades estou descansado, para visitar monumentos, há procedimentos inovadores que me permitem fazê-lo e, portanto, há uma normalidade da vida que me dá essa confiança. E acho que o trabalho, neste caso, vai ser quase uma luta de segurança e sentimento de confiança do que propriamente do destino, porque, felizmente, nós, enquanto destino, se alguma coisa de bom é possível dizer que a pandemia trouxe, foi o facto de reforçar a imagem positiva que Portugal tem no mundo. Bom, nós estamos mesmo a terminar, mas há aqui uma questão ainda do Sidónio Pais, que pergunta como podemos garantir que os operadores não baixam os preços. Eu? Enfim, não podemos, não conseguimos naturalmente, não é? Porque não é possível. Eu penso que, e enfim, temos falado sobre isso, eu acho que depende da consciência de cada um e das empresas. Vai haver essa tentação, eu não tenho dúvidas nenhumas. Pequenos operadores, operadores com menos capacidade de promoção, de gestão de marketing, o que quer que seja, vão ter essa tentação. Aquilo que eu recomendo é que não o façam, porque vamos destruir
valor das nossas atividades e vamos destruir muito daquilo que foi construído ao longo destes últimos 10 anos. João? Sim, a resposta é simples. Como é que podemos garantir? Eu acho que é com fiscalização, não é? Agora, é impensável nós transformarmos na Venezuela e começarem a definir valores sobre os quais é possível operar um negócio. Acho que havendo mais fiscalização no setor, permite que todos tenham de trabalhar com as mesmas regras e então aí dificilmente vai haver quebra de preço, porque toda a gente suporta as mesmas estruturas de custos, toda a gente tem mais ou menos modelos de negócio semelhantes e, portanto, a rentabilidade de cada um é relativamente conhecida, a não ser que haja pessoas que consigam ter uma vantagem competitiva legítima que lhes permita trabalhar com outros valores. Mas isso é como Claro. o continente vender mais barato do que a mercearia do Joaquim, é só porque compra mais e vende mais. Portanto, isso não é um problema. Mas acho que sim, a única forma é a fiscalização para evitar que haja destruição de valor encapotável. É um bocadinho por aí que eu diria. Muito bem. Nós chegamos mesmo ao final do nosso tempo. Queria agradecer ao Rui Palma e ao João Paiva Mendes o terem estado connosco. Queria agradecer também o apoio técnico da Acerbis a esta nossa conversa, hoje com alguns desafios aqui pelo meio, e agradecer a quem nos acompanhou nesta conversa e quem nos vai ver depois mais tarde. E na quinta-feira voltamos com um novo tema, novos convidados, como sempre, às 4 da tarde aqui no Facebook da Event Point. Obrigado por ter estado connosco e até breve. Um abraço. Obrigado. Obrigado.